Você já sentiu que antes, no começo, você tinha muito mais paciência com seu bebezinho? Você olhava para determinadas situações ou determinados pais e falava assim: Meu Deus, eu nunca vou ser assim com meu filho, eu nunca vou perder a paciência desse jeito. Como pode querer bater numa criança? E aí ele foi crescendo e agora você tá se vendo justamente dessa forma que você um dia jurou que nunca ia ser. Tá perdendo a paciência com pequenas coisas. Cada coisa que ele faz, eu vontade de dar um safanão nele. E aí você se pergunta, por que que eu tô assim? O que que tá acontecendo? O que que mudou? Bom, fica aqui nesse vídeo que hoje eu vou te explicar o que mudou e como você pode fazer para não se perder, para não se tornar tão distante do ideal materno que você criou aí na sua mente, embora ele não seja totalmente possível. Olá, seja muito bem-vindo a esse canal. Você está no Criando Vencedores. Eu me chamo Thaisa Calegari e é um prazer te ter aqui. Bom, primeiramente, eu tenho algumas teorias em relação a esse ideal que a gente cria, né? A essa vontade que nós temos assim que o nosso neném nasce, que a gente vai criando aquele bebezinho, esse desejo que você ainda tem até hoje de ser uma boa mãe, de ser uma mãe excelente, de ter paciência e de conseguir fazer as coisas de forma muito consciente para esse distanciamento que nós vamos tendo deste lugar conforme a criança vai crescendo. Então tem alguns fatores que vão influenciar isso. O primeiro é a novidade, né? Então quando aquele bebê chega, a sua ficha cai, meu Deus, né? Agora tudo é novo, agora tudo é diferente, esse serzinho depende de mim, meu Deus, olha o tamanho do amor que eu tenho. É o início de um relacionamento muito intenso. Se você para anotar o início de qualquer relacionamento, você tem muito mais paciência. É com o marido, né? Quando vocês estavam namorando, ai, nossa, para alguma coisa que ele faz te irritar, às vezes você pode até pensar que foi ele que mudou, mas a sua tolerância também mudou muito, desde quando vocês namoravam até agora. Então, todo o início, ele é muito mais paciente. Ele demonstra muito mais os seus sentimentos e isso faz parte dos relacionamentos. Porém, tem mais alguns casos aqui, né? Conforme o relacionamento ele vai se aprofundando, você vai revelando mais da sua verdadeira natureza. E assim como a criança vai crescendo, ela vai revelando a natureza dela, que ambos são naturezas caídas, pecadoras, né? Infelizmente, graças ao Adão e a Eva. Então, é natural que, conforme o tempo vai passando, você não consiga manter aquela, eu não chamo nem de máscara, mas aquela intenção profunda que você tinha no começo. Porém, você vai encontrar em vários lugares referenciais do que é ser uma boa mãe e também vai criar aí na sua mente um referencial do que é ser uma boa mãe. Porém, eu quero te dizer o seguinte, provavelmente esses referenciais não estão corretos, né? Tem referencial da internet, tem referencial da mãe que só vai te mostrar as partes boas, que tá ali, o que é normal, gente. Eu não vou ficar aqui, por exemplo, eu crio conteúdo de maternidade, eu não vou ficar filmando os conflitos dos meus filhos, ou os momentos desafiadores que eles têm, até por uma questão de preservação da imagem deles. Poxa, eles vão crescer, aí eles vão olhar e falar assim, nossa, minha mãe ficava colocando as minhas birras lá na internet, eu não vou fazer isso. E a minha intenção não é mostrar, ficar expondo a minha família na internet. Então é normal que as blogueiras, a maioria delas, não vão te mostrar esse lado, mas ele existe. Tá? Então, é importante que você tenha consciência de que aquela maternidade que parece tão perfeita, na verdade é muito parecida com a sua maternidade, cheia de desafios, cheia de altos e baixos. E o segundo ponto é que a mãe que você idealizou ser na sua mente, talvez não seja a melhor mãe ou a mãe que o seu filho precisa. Existe um referencial perfeito de maternidade, que também é aplicado, de paternidade, que também é aplicado na nossa maternidade. E esse referencial é Cristo. Esse referencial é Jesus. Como você vai aprender com Jesus sobre relacionamento de filhos e pais, de mães e filhos, sendo filha? Você não vai conseguir aprender sobre um relacionamento perfeito de paternidade, de maternidade, se você não estiver totalmente entregue, totalmente aprofundada
neste relacionamento com o nosso referencial perfeito. Para você desenvolver um bom papel, para nós desenvolvermos bom papel como mães, nós primeiro precisamos aprender a ser filhas. Vendo como Deus nos corrige, vendo como Deus nos exorta, vendo como Deus nos trata, como Ele fala conosco, que tipo de direcionamento Ele dá, muitas vezes, que tipo de didática Ele usa com a gente, né? Para falar conosco, para acessar o nosso coração, vivendo isso dia após dia com o referencial perfeito, nós conseguimos entender e replicar com os nossos filhos, sabendo que, embora, vez ou outra, a carne vai sim falar mais alto. E o que nós precisamos fazer é o que nós aprendemos também no relacionamento com o nosso pai. Voltar, se arrepender, pedir perdão e continuar tentando ser melhor. Os nossos filhos também merecem o nosso pedido de perdão quando nós falhamos. E eles também merecem entender que eles precisam ser corrigidos, disciplinados, orientados. Mas qual que é o grande ponto que eu aprendo com a paternidade de Deus? Que Ele sempre está buscando tocar o meu coração. Ele sempre está buscando me ensinar algo a partir de mim, tocando lá no fundo, e eu consigo compreender aquele ensinamento. Não é algo goela abaixo, né? Como a gente muitas vezes quer fazer. É assim porque é assim, pronto, que eu tô mandando e acabou. Eu não tô dizendo que não vão ter vezes que o seu filho vai ter que te obedecer, mesmo sem entender exatamente por quê, ou mesmo sem concordar exatamente com aquilo. Mas o nosso objetivo tem que ser assim como Deus, né? Ensinar, tocar o coração, manter a conexão. Eu verdadeiramente acredito que a maioria dos relacionamentos de mães e filhos, de pais e filhos, são enfraquecidos por essa conexão. Né? A gente vai tendo ali o dia a dia, um monte de coisa para fazer, e criança na escola, e volta, não sei o que, blá, 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 e telas, e eu preciso de um tempo para mim, e realmente nós precisamos nos organizar para ter um tempo para nós, para termos um tempo com Deus, enfim, várias coisas. Mas o inimigo vai trabalhando de uma forma em que nós vamos perdendo esses momentos de conexão. Primeiramente com Deus e, consequentemente, com as pessoas que nós amamos. Né? Se você parar para prestar atenção no seu relacionamento hoje, como está a conexão? Como que era a conexão antes? Como vocês se entendiam? Como vocês falavam com o outro? Qual era o tom de voz? Como está a conexão agora? A mesma coisa com os filhos. É o relacionamento com Deus e nos aprofundando nesse conhecimento que nos tornam a mãe que nós devemos ser. Não a mãe que nós idealizamos, nem a mãe que a sociedade diz pra gente que a gente devia ser, mas a mãe que nós devemos ser, segundo o próprio modelo perfeito. Importante, vou repetir, não é saber sobre a paternidade de Deus, não é entender sobre Deus como pai, é viver a paternidade de Deus, é viver como filha, é entender como Ele te corrige, como Ele te exorta, como Ele te direciona, e então ir fazendo as conexões. É assim que eu devo fazer com os meus filhos. Nós somos, inclusive, um modelo para o relacionamento que os nossos filhos terão com Deus. Então imagina, quanto mais próximo eu sou com meu filho do que Deus é comigo em relação à paternidade, mais rapidamente eles vão conseguir encontrar esse lugar em Deus. É por isso que tanta gente que tem dificuldade de relacionamento com os pais tem muitas vezes dificuldade de se relacionar com Deus como pai, porque eles não entenderam exatamente como que é essa dinâmica, como que é essa relação. Então é normal que os relacionamentos mudem conforme o tempo, principalmente se nós não temos essa referência, ou se nós não temos essa consciência. É preciso trazer essa consciência e buscar intimamente viver como filhas. Vivendo como filhas, nós aprendemos a ser mães e não só a ser mães, né? Nós aprendemos sobre qual é a conduta em todos os papéis da nossa vida. Fez sentido para você? Comenta aqui para mim se você também já sentiu isso, que você tinha muito mais paciência quando ele era um bebê e agora você se vê fazendo várias coisas que você dizia que não ia fazer. Quero te lembrar que o filho que Deus te deu,
Ele deu por um motivo e você tem as ferramentas que são necessárias para criá-lo como um vencedor. Você não precisa fazer isso sozinho. Tem uma comunidade aqui que está disponível para fazer isso junto com você. E eu te convido, se você não me segue nas outras redes, vai lá, me segue pra gente caminhar juntas, tá bom? Não deixe de curtir esse vídeo, encaminhar para outras mães. E lembre-se, você está criando um vencedor e não está sozinha. Como filha, você vai encontrar toda a capacidade que você precisa. Até o próximo vídeo.